pessoas precisam de uma palavra. E a melhor palavra vem de Deus. Meditando na palavra, com o pastor Eu Sou de Deus. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Baixa os céus e baixa a terra. Quando eu fui ali, na primeira vez que eu fui ministrar uma palavra, que eu conheci essa família, eu falei que o cajado estava nas suas mãos. Glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a gente não entende nada, não entende nada, aleluia. O Senhor recolheu o seu pai para botar o cajado nas tuas mãos. Aí você não entende. Assim como Deus foi com Moisés, aleluia, o Senhor é contigo nesta manhã, neste ministério, aleluia. Moisés morreu, oh glória, e Josué estava chorando o luto de Moisés, 1 mês, 30 dias, mas o Senhor fala assim, ó, acabou, Josué, levanta e passa com esse povo, e é desse jeito que Deus está falando nesta manhã. Pastor Davi, passa com esse povo, porque o Senhor é contigo, aleluia. Tem lágrima, tem choro, tem batalha, mas o Senhor é conosco o tempo todo, e o Senhor é contigo, pastor Davi. Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, aleluia, porque Deus é contigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar, e a alegria chegou, aleluia. Aleluia. Muita coisa ainda para Deus fazer, mas enquanto é isso, vamos glorificando, vamos falando, Deus, tu és fiel, porque tu me prometeste, é cumprido. Oh, Deus. Da Arábia. Muitas das vezes, né, pastor Davi, não quero mais. Vou largar esse jado aqui que botaram na minha mão. Mas aquilo que o Senhor nos dá, não podemos voltar para trás. Não podemos voltar. Aleluia, glória a Deus. Sofre a gente, mas a obra não. A obra tem que prosseguir, sabe por quê? Porque aquele que prometeu vai cumprir. Aleluia, foi cantado aqui nesta manhã. Então, pastor Davi, é assim mesmo. Até a volta de Cristo, vai passar por luta, vai passar por decepção, vai passar por tanta coisa, mas eu vou seguindo em frente, porque Jesus está na frente. Jesus está na frente. E se Jesus está na frente nesse ministério, é porque Ele garante, é porque Ele já garantiu o cajado nas tuas mãos, já garantiu esse ministério, aleluia, porque Ele é fiel. Aleluia. Você crê nessa manhã? Glória. Tá falando, o sol tá uma maravilha, né? A gente hoje podia até pensar, vai estar aquele tempo assim, mais ou menos, sem sol, mas a gente tá aqui, ó. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ele começou uma boa obra aqui nesse lugar. Então, se Ele começou, Ele é fiel. O sol tá quente, mas a presença do Senhor tá gostosa aqui neste lugar. A presença do Senhor tá gostosa aqui neste lugar. Aleluia. Então, meu irmão, vai glorificando, come desse maná aí, porque Ele tá na casa. E quando Ele tá na casa, alguma coisa acontece. Tem milagre, aleluia, tem livramento, tem escape, porque Jesus todo o tempo é bom. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas acima de tudo, ele era um homem que carregava algo diferente. Acima de tudo, Jó, ele era um homem sincero, reto, e temente a Deus, que se desviava do mal. E Satanás, olhando isso, ele se aproveita e quer tirar isso de Jó. Satanás, se aproveitando disso, ele decide tirar isso de Jó. Porque ele queria provar para Deus e para Jó que Jó não estava em pé pelo que Deus era para ele, mas ele só estava em pé pelo que Deus providenciava a ele. Eita, Jesus. Então ele chegou diante de Deus e com a permissão de Deus ele atacou a vida de Jó. Ele olhava, Jó está adorando? Então eu vou atacar os bois, porque se atacar os bois, ele para de sacrificar. Ele acreditava que se atacasse os filhos, ele ficaria prostrado. Se ele atacasse a saúde, ele ficaria desanimado.
Mas a gente entende pela história de Jó que ele perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu saúde e perdeu bois. Mas no final de tudo ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Deus me deu e Deus tomou. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E no capítulo Aleluias! 2 a gente vê que Jó ele faz uma declaração. Ele decide voltar para o seu passado, se lembrar dos momentos difíceis, dos momentos de escassez, dos momentos de luta, os momentos que seus amigos blasfemavam, insultavam ele, o momento que a sua esposa blasfemou. Ele disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. mesmo, Jesus. Enquanto o diabo olhava e dizia: vai cair, não vai persistir, já vai se prostrar, ele dizia: estou firmado em Deus. Bem sei eu que Deus tudo pode. E nenhum Aleluia! vai ser frustrado. Meu E a Deus! gente pode aplicar isso nessa manhã nas nossas vidas. Por quê? Porque esse ministério a gente sabe que foi um ministério que viveu altos e baixos. Foi um ministério que teve tempos de alegria e tempos de tristeza. É verdade. Tempos de paz e tempos de dificuldade. Tempos de angústia. Momentos que o diabo glória! olhava pra gente e dizia: agora as portas se fecham. Momentos que o diabo olhava pra gente e dizia: agora o ministério para. Agora eles param de pregar. Agora eles param de adorar. Agora eles param de fazer o ID. Mas hoje eu convido você que faz parte do Ministério Semana Palavra. Assim como o Jó no capítulo 42 olhou pra trás, eu convido você, olha pra trás, pros problemas que a gente passou, para as dificuldades que a gente atravessou, para as coisas que o inimigo olhou pra nossa alma e disse: agora para, agora não prossegue, agora não persiste. Vamos levantar nossas mãos alto e dizer: bem sabemos que Deus tudo pode. Se Ele tem um plano, Ele vai cumprir. Glória Se Ele a Deus! determinou uma palavra, não tem Eu inimigo no céu, acredito não nesse tem diabo milagre, na terra que vai refutar os planos de Deus. Oh, aleluia! E queremos nessa manhã estar louvando a Deus. Aleluia, com glória a Ele. Deus. Sabemos que Senhor. Deus tudo pode. Meu Deus, Que os planos de Deus não obrigado, vão ser Jesus. frustrados, os planos de Deus não Ô, vão ser glória! Oh, glória a Deus! Aleluia! Glórias a Deus. Louvamos o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda, Deus! Oh, general, tu és fiel mesmo, hein? Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em suas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Aleluias! Não te frustrarão, não te frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, glória! Bem sei eu que tudo pode. Oh, maravilha de Deus! Os seus planos podem se Oh, Aleluia! Santo da A verdade! vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém
ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Preste atenção nisso. E aí respondemos, mas o nosso Deus está nos céus, É verdade. e faz tudo o que lhe Agradou. apraz ou agradou. Irmão, se nós fôssemos aqui contar toda a história desses anos recentes que a nossa igreja tem atravessado, faltaria tempo. Eu sei que o tempo está curto, eu não vou me estender, pode ficar tranquilo. Aleluia, Jesus. Mas para vocês entenderem, no ano de 2020, num só dia, naquela pandemia, nós perdemos 3 irmãos queridos. Meu santo. Nesse mesmo dia, no dia 25, nós estávamos ali no cemitério da Vila Rosali. E foram sepultados 3 irmãos queridos no mesmo dia. Nesse dia, eu tive a tristeza, mas ao mesmo tempo uma honra de poder estar realizando a cerimônia de sepultamento do meu pai. Daquele dia em diante, a igreja automaticamente, já seria uma lógica, mas a própria igreja em si já me aclamou como pastor, pediu para que nós avançássemos na obra. E foi um tempo muito difícil, porque na pandemia muitas pessoas entraram em depressão, pessoas morrendo, fizemos muitos sepultamentos, perdemos muitos irmãos queridos da nossa igreja. E foi um tempo de muita dificuldade, porque o telefone só tocava e dizia, pastor, eu não sei o que eu faço, pastor, eu estou ficando apavorado, eu estou ficando apavorada, não sei o que vou fazer, pastor, eu estou começando a ficar com falta de ar, eu vou para o hospital. Irmãos, até médico a gente quase virou. Pastor, o que eu faço? Porque eu estou achando que eu estou ficando. E nós ali aconselhávamos, nós orientávamos. A gente nunca receitou nada a ninguém porque não temos capacidade para isso. Mas, ó, eu estou tomando um chá disso, eu tomei isso aqui, tomei aquilo, mas vai ao médico ver. E nós avançamos aquele período, conseguimos passar pela pandemia, fazendo cultos online. E para a glória de Deus, nós não deixamos de fazer um culto online. Mantemos a programação da igreja normalmente. Era terça, era quinta, era domingo de manhã. Domingo à noite nós estávamos ali. Quando a internet não colaborava, nós entrávamos numa live, fazíamos uma oração, explicávamos aos irmãos, finalizávamos e nos mantivemos ali, irmãos. Em fidelidade a Deus, em fidelidade à igreja, ajudando, socorrendo os irmãos. E passamos pela pandemia, posterior à pandemia perdemos mais alguns irmãos. E Deus um dia usou uma irmã e disse assim, olha, muitas pessoas vão sair desse ministério. E, irmãos, eu vou dizer a você uma coisa, quando Deus fala conosco, vou resumir para você entender, ou é algo que vai alegrar o teu coração, ou é algo que vai te deixar bem preocupado. E Deus falou assim, vão sair muitas pessoas desse ministério. Meu coração ficou preocupado. E já, irmãos, na semana seguinte,
nós começamos a ter uma evasão muito grande. Porque eu não sei com vocês, mas comigo é assim, se Deus falar, olha, viver uma bênção aí, paciência, porque ela vai vir, mas vai ser no tempo dele. Agora, quando Deus fala assim, ó, tá vindo uma luta, tá vindo um problema, você vai dormir, quando acordar, ele já tá batendo a sua porta. É verdade. É desse jeito mesmo. E foi um tempo muito extenso, onde toda semana nós estávamos dando cartas. E aí, irmãos, quando você começa a ver as coisas acontecendo, embora seja Deus falando, e eu entendo que Deus falou, porque Ele precisava tranquilizar o meu coração. O ministério estava recente, nós iniciamos. Uma coisa é você estar sentado à direita do pastor, outra é você sentar na cadeira do meio. A responsabilidade muda, tudo fica na sua responsabilidade. Você tem que ter direção, você tem que ter opinião, você tem que ter firmeza. E você está vendo, irmãos, o mundo cair na sua volta. Você está vendo a cada dia membros indo embora. Quando não são membros indo embora, são membros partindo para o Senhor, membros mudando de localidade, se mudando, pedindo carta. E você começa a ver, irmãos, a coisa ficando um pouco diferente, o cenário ficando desfavorável. E o que todos nós fazemos? Nós buscamos ao Senhor. Nós vamos para o joelho, nós vamos subir ao monte, nós vamos orar, vamos jejuar. E o Senhor trazendo palavra para tranquilizar, o Senhor trazendo palavra, dizendo para acalmar o coração. E eu me recordo até hoje, irmãos, de um fato que aconteceu, que mexeu muito comigo. Certa feita, um casal estava com problema. Eu recebi um dos cônjuges no gabinete para conversar. E ele, pensando que estava fazendo algo para atingir a outra pessoa, na verdade ele estava me atingindo. Porque essa pessoa falou para mim o seguinte: pastor, porque até falar para mim sair daqui, porque esse ministério não vai à frente, essa pessoa falou para mim. É assim mesmo, pastor. E eu pensei comigo assim: você está pensando que está tirando no seu cônjuge, você não sabe, você tirou em mim agora. Porque você vê pessoas dizendo, irmãos, o ministério em que você está iniciando, como o pastor, como responsável da igreja, alguém vir para você e falar assim, ó, falaram que isso aqui não vai para frente. Você começa, a crise começa a querer entrar no seu coração. Fala assim, eu acho que eu não tenho jeito para isso, não era para mim ter subido, alguma coisa está errada, eu estou errando a mão, não estou sabendo como conduzir, não estou sabendo o que fazer. E entra uma seta no seu coração. E a igreja não sabe disso, ninguém, nem o presbítero, acho que nem para minha esposa eu falei, ninguém. Aleluia! Eu carrego isso comigo todos esses dias, e já fazem anos que isso aconteceu, e hoje que eu estou falando isso aqui. E por que, pastor, que você está falando isso pra gente? Irmãos, hoje é uma manhã de alegria, não é uma manhã de tristeza. Glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que há um processo que você precisa vivenciar para quando a alegria chegar na sua vida. Porque há coisas que Deus nos entrega, que antes de nos entregar, Ele precisa primeiro nos preparar. É verdade. Há coisas que Deus, antes de nos entregar, Ele precisa fazer o que nós fizemos aqui, cavar o alicerce. Às vezes Deus está cavando o alicerce da sua vida, às vezes Deus está aprofundando a sua estrutura, e você não está entendendo, mas eu vou dizer, presta atenção, quando Deus está aprofundando a tua estrutura, é porque Ele tem algo grande para levantar através da sua vida. Mas o processo em que Deus está cavando as estruturas da nossa vida, o processo em que Deus está cavando as sapatas da nossa edificação, é um processo muito doloroso, irmãos. É um processo de sofrimento, é um processo de choro, de angústia, de medos, dúvidas, incertezas, de pensamentos de desistir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus tem promessa para a sua vida, e se você hoje está vendo Deus cavar alicerce na sua vida, aguenta firme, permanece, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Obrigado, Deus. Espírito Santo. O texto que eu li diz, não a nós, mas a Deus glória. Não a nós, mas ao Deus que reluz mais do que esse sol, a Ele seja a glória. Sabe por quê? Embora tenhamos passado todo esse processo, uma certeza nós temos hoje: a boa mão do Senhor. Aleluia! Não apenas sobre a minha glória, vida, mas sobre a vida de toda a nossa igreja.
O mesmo Deus que está com você nos dias de alegria é o Deus que está com você nos dias difíceis da sua vida. Quando você acorda e o dia está nublado, o tempo está chuvoso e você pensa, para mim não tem mais jeito, está tudo acabado. Eu tenho uma palavra de Deus. Se você entrou aqui hoje nessa crise, se você entrou aqui hoje vivendo esse momento, eu quero dizer para você que a promessa de Deus se cumpre na sua vida, assim como tem se cumprido na vida dessa igreja, assim como tem se cumprido na vida desse ministério. Aleluia, Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas você precisa ter convicção do Deus que você serve. Porque, irmãos, presta atenção. Em todos os momentos de angústia e dificuldade, Deus, Ele foi o provedor da nossa igreja. Meu Deus. Quando nós pensávamos assim, ó, está vindo um compromisso aí, e nós não sabemos como vai ser. Irmãos, a igreja é testemunha. Nunca reuni a igreja. Irmão, nós precisamos reunir aqui, nós vamos fazer algo aqui, porque eu preciso agora nesse dia fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, a igreja assim, irmãos, nós precisamos orar. E nós vamos orar e Deus vai trazer o que a gente precisa. E nós dobrávamos o joelho, Deus mandava provisão, dobrávamos o joelho, o telefone tocava, vinha algo da parte de Deus para nós, e nós vimos em todo o tempo que, embora o cenário estivesse desfavorável, a boa mão do Senhor estava sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Olha, tijolo, areia, aquelas ferragens fomos nós que compramos. Aqui, ó, tijolo, areia, cimento. Parte desses ferros que estão aqui. O telefone toca. Pastor, fiquei sabendo que vocês estão fazendo a obra, senti de Deus aqui. Eita, Quero Deus. mandar uma oferta para vocês. Glória a Deus. Projeto Baluarte, a igreja amiga, está aqui, ó, como tem nos abençoado. Pastor, em algum momento eu lhe procurei, pastor. Oh, Deus aleluia. move o coração. Deus levanta pessoas que vão entrar no mesmo propósito que você. Pessoas que vão chorar com você, mas você precisa também se lembrar de chamar essas pessoas para sorrirem com você. Aleluia. Eu vou finalizar, irmão. Só quero dizer para você uma coisa. Oh, aleluia. A vida do crente ela é feita de lutas. Porque é nas lutas que o crente cresce, amadurece. É nas lutas que o crente vai ter a sua fé É aperfeiçoada. verdade. Você precisa estar pronto para atravessar os processos. Como foi falado aqui, há um ano e pouco atrás agora, aquela chuva de janeiro que deu terrível. Uma árvore caiu, encostou numa contenção, encostou na minha casa, interditou a casa. Sai da casa. Coisas aconteceram, irmãos, para tentar embaçar a nossa visão. E se nós fôssemos falar tudo aqui que aconteceu, eu vou dizer a você, vai faltar Aleluia. tempo. Glória a Deus. Mas quando essas coisas virem para embaçar a tua visão, lembra que quando você olha para o céu, há um Deus que a sua presença Amém, Senhor. é Meu mais Deus, reluzente do que aleluia. esse sol que está nos iluminando. E Oh, é esse meu Deus Deus. que tem conduzido a tua Aleluia. vida. Se você entrou aqui nessa manhã e você está atravessando um processo onde Deus está cavando os alicerces da sua vida, eu quero dizer a você, aguenta firme, porque o momento de Deus está chegando. Amém, Senhor. Paizinho. Eu creio. Não a nós, mas a Deus, glória. Não a nós, mas a Ele, que é o Deus da igreja. É o Deus da nossa vida, é o Deus da sua vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da sua casa. Aleluia, Deus. Que Deus, meus irmãos, nessa manhã, Oh, aleluia. abençoe cada um de vocês. Glória a Glória. Deus. Eu peço que a bênção do Senhor venha sobre todos vocês que estão Aleluia, daquele glória, portão glória, pra dentro. glória, glória, Que a glória. bênção do Senhor venha sobre vocês. Que nessa manhã eu entro agora como um intercessor, alguém que se coloca entre você e Deus. E eu vou diante do Pai e pedir assim, Senhor, ouve as orações dos meus irmãos. Senhor, aqui nessa manhã há pessoas que estão intercedendo a Deus, porque precisam ver a salvação entrando por completo na sua casa. Há pessoas que estão aqui nessa manhã clamando, pedindo a restauração de algo que um dia se quebrou. Há pessoas, Senhor, que entraram aqui nessa manhã precisando ver o teu agir, a tua provisão e o teu cuidado. Há pessoas que entraram aqui, Senhor, nessa manhã precisando de uma cura. Há pessoas que entraram aqui, Senhor, nessa manhã clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu quero ir agora diante da tua presença e eu quero apresentar os meus irmãos diante de ti e quero te pedir, Senhor, nessa manhã libera a bênção dos meus irmãos. Nessa manhã, ó
Senhor, traga resposta às orações dos meus irmãos. Nessa manhã, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, dá vitória à tua igreja. Aleluias. Oh, aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado, Glória, Deus. glória, glória. Glória, 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 glória. Antes de nós, irmãos, Espírito Santo. excedendo para a minha vida. É, Jesus. Nesse momento, nós vamos estar lançando a pedra fundamental. Eu quero pedir, presbítero, quero pedir, pastor Cláudio, pastor Wilson, os homens, não vou pedir as irmãs pegar peso, não. Me ajuda aqui a tirar essa tampa. Tanto minha mãe como minha irmã estiveram sempre comigo, me ajudando, me apoiando no ministério. Essa obra ela iniciou através da pessoa do pastor Joel. E nós entendemos que, embora hoje o pastor Joel esteja nos braços do Senhor, descansando, o reconhecimento do legado que ele nos deixou é muito grande. Então eu queria, mano, pedir que a senhora fosse a primeira a estar lançando esse boletim informativo, irmãos. Ele contém a palavra de Deus. São boletins informativos que a nossa igreja sempre imprimiu e distribuiu aos membros. Há algum tempo atrás nós tínhamos isso por prática. E tem uma palavra, um devocional, um versículo. Então nós achamos por bem, para que todos os membros estivessem participando, que nós colocássemos uma cópia desse informativo da nossa igreja para que cada membro, da criança até o mais experiente, estivesse participando conosco desse momento. Eu queria pedir, minha senhora, que primeiramente estivesse lançando, e depois as crianças do menor para o maior estivessem também lançando aqui a pedra fundamental. Eu queria pedir que todos os membros congregados estejam participando desse momento. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. As crianças. Estelinha agora. Joga, meu amor. Joga, meu amor, joga. Aleluia. Glória a Deus. Não tome, pregador. Glória. Pode dar continuidade. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. É, Jesus. Coisa linda, Jesus. Mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão. Cansar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado é o que me faz viver. Por isso eu me sentia perto de morrer. Mas tomei uma atitude, preciso viver. Glória a Deus. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o bem perdido. Negar o meu amor, romper os conflitos. Vou buscar teu reino, tua voz, não resisto. Aceito teu chamado. Glória. Às vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. Aleluia, Jesus. A fé se escondia por trás da razão. Oh,
Me quer no chão, cansado minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O teu chamado Aleluia. me faz bem. Oh, aleluia! Me sentia perto de Deus. Mas tu me aleluia, Jesus. Viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para o homem perdido. Negando Oh, glória! com os conflitos. Aleluia, Jesus! Eu reino tua voz, não resisto. Tua palavra foi a força. Aleluia, Jesus! Mais alguém? Irmão José, já lançou aqui, todo mundo? Já lançaram aqui a pedra? Tá, bem. Vem, Vitor. No Salmo de número 118, verso 22, diz que o Senhor é a pedra que os edificadores rejeitaram. Nós entendemos que esse ato é um ato simbólico. Não há nada de sobrenatural, não vai liberar nenhum tipo de poder para a igreja. Mas não é só o marco do início da construção de um templo. É também o compromisso da igreja de crescer sendo edificada através da palavra de Deus. Aleluia. É um compromisso que nós assumimos, que embora a Bíblia vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas todos nós, como templos vivos do Senhor, somos edificados através da sua Amém, palavra. Senhor. Verdade. A pedra que os edificadores rejeitaram, esse hoje é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa igreja. E nós, no dia 1º de junho de 2025, Oh, Espírito. lançamos a pedra fundamental do Ministério. Aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Enquanto nós vamos colocar a tampa e colocar alguns entulhos aqui, a nossa irmã Débora vai estar louvando. Aleluia. O telefone ainda está aguentando gravar? Viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo,
viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Bendito é o nome do Senhor, Deus amado. Aleluia a Deus. Felipe, vem. Faltou mais alguém? Glória a Deus. Não? Irmãos, isso aqui, agora, sabe Deus se um dia alguém novamente, ao mexer aqui, vai desenterrar e encontrar aqui a pedra que nós estamos lançando hoje. Isso acontecendo, possivelmente já não estaremos mais aqui. Mas com certeza ficará aqui registrado um marco, que teve um povo de Deus que tomou posse dessa terra e uma igreja comprometida com o Senhor. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Nós vamos orar pelo encerramento, impetrar a bênção apostólica. Eu quero desde já mais uma vez aqui agradecer a todos vocês que estão aqui comigo nessa manhã. Que Deus em Cristo os abençoe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo. Irmãos, a nossa igreja hoje está num jejum de gratidão a Deus. Então, os irmãos que vieram em propósito, nós vamos entregar agora. Cadê? Vem aqui, por favor, filho. E os irmãos aqui do Ministério Semeando a Palavra, que estão em propósito, com liberdade para agora, estão entregando o propósito do jejum de gratidão a Deus. E a hora para o encerramento, depois eu vou impetrar a bênção. Amém. Paz para os irmãos, amém? Amém. Estou em propósito, posso estar entregando nesse dia, amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença.
Queremos, Senhor, te glorificar, te bendizer, te exaltar. Queremos, Senhor, nesta manhã, Senhor, te agradecer. Ó Deus querido, Pai amado, por esse momento, Senhor, que estivemos aqui. Obrigado, meu Senhor, porque a tua igreja está edificada sobre a rocha. Ó Deus, a rocha que é Cristo Jesus. Ó Deus, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, te entregamos o nosso propósito em gratidão. Gratidão, Filho, ministério, semeando a palavra nesse dia. Ó Deus, querido Pai amado, receba, Senhor, como cheiro suave as tuas narinas nesta manhã. E nós te louvamos pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor tem feito. E eu sei que muito mais o Senhor ainda vai fazer. Te glorificamos nesta manhã e te agradecemos. Nos leva em paz, dá um restante de domingo abençoado para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, as igrejas estão aqui, Senhor, unida conosco. Ó Deus querido, Pai amado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, e amém. Oh, glória. Logo mais 18 horas, nós temos Santa Ceia no nosso templo lá em São João de Meriti. 18 horas, nosso culto Santa Ceia. Amém? Quero agradecer também as irmãs que estão ali atrás junto com a Deise. Cadê a Deise? Está aí ainda? Ah, Deise. As irmãs que estão junto aí, Deus abençoe. As irmãs que estão vizinhas aqui. Deus em Cristo abençoe vocês. É um prazer receber todos aqui. Amém? Vamos impetrar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e santas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Ministério Semeando a Palavra 2025. Vamos encerrar em nome de Jesus. Aleluia.